Sabe, grandes obras como hidrelétricas, estradas, portos, elas são vistas como um sinal de progresso, né? Mas sempre fica aquela pergunta no ar: a que custo? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo numa questão super complexa. Como é que a gente pode construir o futuro sem, com isso, destruir o nosso presente? Quem nunca passou por uma obra gigante e pensou, o que tinha aqui antes, hein? Era uma floresta? Um rio que foi desviado? A pergunta que fica é, como é que se coloca na balança o que se ganha de um lado e o que se perde do outro? Como se decide que essa troca vale a pena? Então, a boa notícia é que essa decisão não é, ou pelo menos não deveria ser, baseada em puro achismo. Existe sim um processo formal pensado para isso. É quase como uma bola de cristal técnica, sabe? Um jeito de tentar prever as consequências lá na frente dos nossos projetos mais ambiciosos. Então vamos mergulhar de cabeça nesse processo. O primeiríssimo passo é justamente esse: aprender a prever o que pode acontecer com o meio ambiente antes mesmo da primeira máquina começar a cavar. E o nome oficial dessa bola de cristal é Avaliação de Impacto Ambiental. Ou, para facilitar a nossa vida, a gente vai chamar pela sigla AIA. AIA é uma sigla que a gente ouve bastante por aí, principalmente em noticiários sobre grandes obras. Mas o que ela significa na prática? Qual é o propósito real por trás de uma avaliação de impacto? Vamos ver a definição. Olha, na essência, a definição é bem simples e muito poderosa. É o processo de identificar as consequências futuras de uma ação presente ou proposta. A palavra aqui que muda todo o jogo é futuras. E aí que tá o pulo do gato. A AIA não é para remediar um estrago que já aconteceu. Ela é preventiva. A ideia central é justamente se antecipar. É prever os impactos antes para dar tempo de pensar em ações para ou evitar completamente esses impactos ou pelo menos diminuir bastante o estrago. E essa ideia de olhar para o futuro não é de hoje, não. Ela começou a ganhar força lá em 1969 nos Estados Unidos. O Brasil entrou nessa em 1981 e a coisa pegou tração mundial de vez na Rio 92, quando a ONU se consolidou como uma ferramenta fundamental para o tal do desenvolvimento sustentável. Ok. Para fazer essa previsão funcionar, os especialistas se apoiam numa distinção que é a base de tudo. É a diferença entre aspecto e impacto. Entender essa relação de causa e efeito é o segredo de todo o processo. Pensa assim, o aspecto ambiental é sempre a causa, é a ação em si. Por exemplo, desmatar uma área, usar a água de um rio. Já o impacto ambiental é sempre o efeito, a consequência disso. Tipo a perda de habitat dos animais ou a contaminação daquela água. Causa e efeito. Simples assim. Vamos deixar isso ainda mais concreto. Na construção de uma estrada, o desmatamento é o aspecto, a causa. A perda de biodiversidade e do lar dos bichos é o impacto, o efeito. Numa mina, o uso da água do rio para lavar o minério é o aspecto. A poluição dessa água é o efeito. A relação é bem direta, né? Certo, entendemos a diferença entre a causa e o efeito. Mas como é que, na prática, os analistas conseguem identificar e medir essas conexões? A resposta está numa verdadeira caixa de ferramentas, cheia de métodos diferentes para cada tipo de situação. E a primeira coisa a entender é que não tem uma ferramenta que serve para tudo. Não existe uma fórmula mágica. A escolha do método certo vai depender de um monte de coisa. Do tipo de projeto, dos dados que se tem à mão, do tempo, dos recursos. Uma das ferramentas mais clássicas, a primeira da nossa lista, são as matrizes de interação. Imagina uma tabela, tipo um jogo de batalha naval. De um lado ficam as ações do projeto e do outro os componentes do ambiente que podem ser atingidos. A matriz mais famosa é de Leopold. A original é gigante, cruza 100 ações com 88 fatores ambientais. Mas essa versão aqui, bem simplificada, já dá ideia. A gente vê, por exemplo, que a ação escavação pode mexer com a qualidade da água, com a estabilidade do solo e com a fauna local. É um mapa de conexões. A segunda ferramenta vai um passo além. Ela não mostra só o primeiro contato. Ela tenta mapear toda a reação em cadeia que vem depois. São as redes de interação. A grande sacada delas é mostrar o efeito dominó que uma única ação pode causar. Olha só esse efeito dominó. Começa com uma ação, a erosão do solo. Isso causa um impacto direto. A água do rio fica mais suja, mais turva. Mas não para por aí. Essa água turva causa um impacto secundário. Ela soterra os bichinhos que vivem no fundo do rio, que, por sua vez, levam um impacto terciário. Os peixes começam a ter problemas para respirar. Viu como uma coisa vai puxando a outra?
A nossa terceira ferramenta é super visual, é a sobreposição de mapas. A ideia é bem o que o nome diz, empilhar literalmente um mapa em cima do outro, cada um com um tema diferente para achar onde os conflitos acontecem. Imagina o seguinte, a gente pega um mapa com todos os rios da região. Em cima dele, coloca um mapa transparente com toda a vegetação. Depois, outro mapa com as cidades e casas. E, por cima de tudo, o mapa com o traçado da nova estrada. Onde tudo se cruza, ali estão os pontos críticos. É um método genial para projetos que são uma linha, tipo estradas, ferrovias, gasodutos. Matrizes, redes, mapas, a gente viu algumas das ferramentas. Mas isso tudo nos leva à pergunta final, talvez a mais importante de todas. No fim das contas, por que esse processo todo é tão crucial? Qual é o valor real disso tudo? A lição que fica é a seguinte. A IA é, antes de mais nada, uma ferramenta preventiva. Ela nos obriga a olhar para o futuro. Ela dá um processo estruturado para a gente tomar decisões difíceis, buscando um equilíbrio entre a necessidade de desenvolver e a obrigação de proteger. E é por isso que ela é uma peça-chave para o desenvolvimento sustentável no mundo todo. E aqui fica a reflexão. Uma previsão, por melhor que seja, não é uma certeza, não é uma garantia. A análise nos mostra os caminhos, os futuros possíveis. Mas a grande questão que continua no ar é: como a gente garante que aquele futuro que foi previsto na planilha se torne o futuro que a gente de fato consegue proteger na vida real?